Bora começar, minha gente? Vai deixar rodar um pouquinho aqui até o povo chegar. Nós estamos aqui no YouTube, nós estamos aqui no Zoom e também um pouquinho só no Instagram, tá? Só um pouquinho e depois a gente vai sair do Instagram. A gente só vai deixar no YouTube e no Zoom, que são os dois grupos que nós temos para a gente se comunicar. E olha só, hoje será um dia incrível, aonde eu vou passar para vocês. Não só passar, gente. O que que eu quero aqui? Eu quero que vocês tomem decisões a partir desse treinamento. Então, o que que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos passar para vocês estratégias para você vender 10 vezes mais. E olha só, eu quero pegar na sua mão e fazer você alavancar suas vendas ainda essa semana. Ou seja, essa estratégia que eu vou colocar aqui é só colocar em prática. Vai ter script, vai ter como você vai captar essas clientes. Então, é loucura você não ficar até o final, tá? As meninas que estão aí no YouTube, muito obrigada pela participação de vocês. As meninas que estão aqui no Zoom também, muito obrigada pela participação de vocês. E vocês que estão aí no Instagram, se prepara, que daqui a pouco eu vou finalizar a live e vocês não vão poder ficar aí no Instagram e não vai ficar salvo. Só vai ter conteúdo para as meninas que estão dentro do nosso grupo, entenderam? Então, se você ainda não tá, tem link que tá ali na nossa bio, tem link que tá nos stores para vocês poderem entrar dentro do nosso grupo e assim então poder ter acesso a todos os nossos conteúdos. Por quê? Tudo que vocês ouvirem aqui hoje vão sim ajudar vocês a atrair clientes, vai ajudar vocês a precificar o serviço de vocês de uma forma mais assertiva, que traga lucro e você pare de trabalhar que nem uma doida e não vê dinheiro no final do mês. E também uma estratégia, gente. Essa estratégia que eu vou contar para vocês aqui hoje fez a nossa clínica aqui faturar mais de 87 mil em uma semana. Então você só pode ser doida se você perder essa oportunidade de estar participando aqui com a gente, tá? As meninas que estão aí no YouTube, Cris, Marley, Josi, Antonelli, sejam bem-vindas, meninas. E olha só, hoje o parquinho vai pegar fogo, literalmente. Eu quero entregar ouro para vocês. Cauane e Michele também estão aqui no Zoom e aí no Instagram, meninas, já vão lá para o nosso grupo. Tem o link ali para vocês poderem participar. Porque eu quero vocês lá no grupo VIP, porque só quem está no grupo VIP vai receber os scripts de conteúdo. Inclusive, quem estiver no Zoom vai receber, além dos scripts, uma reunião, um over-deliver, onde eu vou ajudar elas a montar a esteira de serviço e vou colocar em prática junto com elas esse treinamento. Então, a parte mais top, eu só vou entregar para quem está lá no grupo VIP, ou seja, quem está no Zoom. As meninas que estão aí no YouTube e no Instagram não vão receber esse presente. Eu tô falando a semana inteira com vocês sobre isso, para vocês irem para o grupo. Só quem está no grupo e quem está no Zoom que vai receber esse treinamento, que é o que que eu faço. Tudo que eu falar aqui hoje, meninas, vai ajudar vocês a melhorar o desenvolvimento de vocês aí na clínica de estética de vocês. Só que se eu e você sentar e montar individualmente, tudo que nós vamos conversar aqui vai ficar muito mais fácil. E a promessa de hoje é justamente isso. Vocês irão fazer 10K essa semana. Vocês acreditam nisso? Ou será que não acreditam? Se vocês estão aqui é porque vocês acreditam. E eu acredito muito nisso. E é muito fácil depois que você sabe o caminho. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Eu vou pegar na mão de vocês e vou ensinar a fazer isso acontecer, tá? Então, se prepara. Se vocês ainda não pegaram papel e caneta na mão, faz favor de pegar papel e caneta na mão para vocês estarem
alinhadas aqui junto comigo, certo? Venda 10x, então, nada mais é do que você aprender a atrair clientes de forma correta. Ah, Kelly, meus clientes sempre ficam perguntando preço e blá blá blá, e eu nunca consigo fazer vendas de alto ticket. Então, a tua comunicação está errada. E eu era exatamente assim. Para quem ainda não me conhece, não sabe da minha história, gente, é importante que eu traga para vocês da onde que eu venho? Porque eu sei que geralmente quando vocês veem alguém aqui na internet falando sobre venda, sobre marketing, sobre todo esse jogo, né? Vocês imaginam, ah, essa pessoa veio de uma família rica, foi herdeira, ou sei lá, casou bem, né? São essas coisas que passam na nossa mente. Só que no meu caso não foi bem assim. Eu tive que passar por coisas muito difíceis para mim conseguir ter minha clínica hoje. Então, eu fui a mulher que trabalhava de manhã, de tarde e de noite e não tinha dinheiro na conta porque tinha uma péssima administração. Até conseguia me comunicar bem, né? Vocês percebem que eu tenho uma leveza, eu consigo falar super tranquilamente com todo mundo. Quem já me conhece dos eventos presenciais sabe que eu não tenho dificuldade com isso. Porém, só uma boa comunicação não é o suficiente. Se você não sabe, o que que é CNPJ e CPF, você acaba cometendo alguns erros no caminho. E eu, quando comecei a minha clínica, meninas, sabe o que que eu tinha? Eu tinha alguns boletos, eu financiei os móveis da clínica e financiei 3 equipamentos e estava fazendo a minha pós-graduação. Então, eu trabalhava numa farmácia para conseguir pagar todos os meus rolés que eu queria ainda investir. E claro, né, que eu achava que eu ia abrir uma clínica, ia bombar, ia ser extraordinário, mas eu não contava com os desafios que eu ia encontrar, que era isso há 8 anos atrás. Atrair cliente. Não tinha como, eu não sabia como. Comecei a fazer uns vídeos, meninas. Se vocês verem os meus vídeos de 8 anos atrás, vocês racham o bico de rir, porque estava muito engraçado. E eu comecei desse jeito mesmo, com medo, com vergonha, com tudo, mas eu tinha um monte de boleto para pagar. Eu financei em 12 vezes os móveis da minha clínica naquela época e realmente, cara, foi difícil para pagar. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum de gestão, nem de vendas, eu não tinha conhecimento nenhum de marketing. Então, eu tinha um sonho e eu estava estudando, então eu não sabia nem a técnica direito. Por quê? Porque eu estava aprendendo ainda. E vou falar para vocês, é tão difícil essa questão da técnica quando você começa, sabe por quê? Porque nem a tua família quer fazer, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu falava para minhas tia, para minha avó, olha, vem fazer uma limpeza de pele, porque eu preciso de modelo e tal. O que que eu recebia? Não, você está aprendendo. Quando eu comecei a fazer botox, então foi pior ainda. Como assim? Você vai fazer botox em mim? Você tá louca, não vai mesmo. Então é isso que a gente recebe das pessoas que a gente mais ama. Só que isso não foi o suficiente para me parar. E eu sei que muitos de vocês também passaram por isso no início, que a família, os amigos, não. Só que agora, depois de 8 anos, que a clínica está prosperando, que a gente tem resultados, aí eles querem desconto. Aí, filha, tu tem que erguer teu queixo e falar assim, "Ah, agora não. Quando eu precisava de modelo, vocês não vinham. Agora não." Eu sei que muitas de vocês passaram por isso, de não ter o apoio, principalmente da família, quando está começando o seu negócio. Então, tudo bem. Eu não tive, sobrevivi, e vocês provavelmente também não tiveram. Só que o jogo aqui é a gente conseguir se desenvolver. Se desenvolver em qual sentido? Eu sei que muitos de vocês investem caro em treinamentos técnicos, vão para cursos longes, investem em todos os cursinhos técnicos que você imagina. Só que isso acontecia comigo também. Eu fazia vários cursos técnicos, ou seja, tinha um curso de crio, eu ia, um curso de botox, eu ia, um curso de estria, eu ia. E eu estava sempre buscando cursinhos. Só que o que que acontecia? Enquanto eu estava lá no cursinho, eu ficava toda animada e começava a divulgar esses cursos. Aí eu até vendia uma aqui, uma lá.
Mas aí, de um jeito ou de outro, aquilo já não fazia mais sentido e aqueles produtos acabavam vencendo na minha prateleira, porque eu não tinha uma consistência naquilo. E aí, o que que acontecia? Vencia produto, eu perdia dinheiro porque investia num curso e depois não falava mais dele. Então, eu não tinha consistência naquilo que eu estava desenvolvendo. E aí, qual que foi a grande sacada? Filha, você não pode ficar moendo todo o dinheiro que você investe em cursinho técnico, porque você ainda não sabe nem vender o que tu tem. E aí que foi a grande virada. Eu falei, e é verdade, eu não posso permanecer gastando com um monte de cursos e eu não sei vender eles, eu não sei vender esses tratamentos. Eu não consigo me tornar referência nisso que eu estou fazendo. Por quê? Porque um dia era o curso de uma coisa, outro dia é curso de outra coisa, e eu acabava sempre querendo um curso novo. E esse curso novo não me trazia renda. Ele só levava todo o meu lucro. E aí que foi a grande sacada, meninas. Porque se você continuar só na parte técnica, eu sou a melhor em cílios, eu sou a melhor no botox, eu sou a melhor nisso. Ser a melhor não te ajuda a ter sucesso financeiro. E é triste, né? Parece até contraditório. Como assim, ser a melhor na tua área não te ajuda a ter sucesso financeiro? Não ajuda. Porque hoje ser a melhor na tua área é pouco. Porque tem um monte de gente meia boca, mas que entende sobre posicionamento, entende sobre marketing, entende sobre comunicação, e aí você tem um arsenal. Menina, para e pensa aí. Quantos cursos você fez no último ano? Você já parou para pensar? Quanto de valor tu investiu em treinamentos? Só que aí você não vende aquilo que você aprende. E aí você fica buscando uma modinha nova, e isso vai o quê? Comendo todo o seu lucro, enquanto você tem um arsenal de tratamentos aí que podem ser exclusividade sua e você colocar em prática. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso. O meu jogo só virou quando eu comecei a estudar marketing e vendas. Marketing e vendas. Por quê? Porque antes disso eu ficava tão bitolada na questão de saber a técnica. E lógico, quando nós estamos começando, nós precisamos aprender e ter confiança naquilo que nós vamos fazer. Só que só isso não vai te ajudar a ter sucesso. Não vai te ajudar a ser referência, não vai te ajudar a colocar dinheiro no bolso. Você precisa muito mais do que isso, é se tornar uma empresária da beleza. E é este o resgate de hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês precisam melhorar o seu posicionamento. Vocês perceberam nas minhas redes sociais? Eu acredito que todo mundo aqui me segue nas redes sociais, né? No Instagram. Eu comecei a postar o jeito como eu me comunicava antes e a forma como eu me comunico agora é totalmente diferente nas redes sociais. Por quê? O que que acontece? Antes, para mim vender um Botox a R$ 900, vamos pensar assim, era muito caro pela minha comunicação. E aí eu não comunicava de forma assertiva. E aí eu atraía o quê? Clientes que não estavam dispostos a pagar R$ 900, R$ 950. Por quê? Porque o meu posicionamento estava errado. E esse é o primeiro ponto que vocês precisam rever. Como é que você quer ser vista? Como é que você quer ser vista? Se você quer cobrar um valor justo para o seu trabalho, você tem que se portar como tal. E aí, a mulherada que está lá no Zoom vai receber um presente. Cauane e a Michelle Borges vão receber um presente no WhatsApp assim que nós finalizar. Eu vou mandar para vocês como vocês vão estruturar a sua cliente ideal. Eu já perguntei para algumas das meninas que estão ali no nosso perfil, quem que é a sua cliente ideal? Teve uma que me falou assim: eu não quero mais trabalhar com pessoas acima de 45 anos, eu quero trabalhar com as mulheres abaixo de 20 a 30 anos, se eu não me engano. A questão é: eu quero sentar com essa pessoa e quero conversar com ela por que que ela escolheu isso. Por que que ela decidiu optar por esse tipo de cliente? Isso vai ser um tete a tete que nós vamos conversar ainda. Por que que eu tô falando isso, meninas? Se ela está atendendo clientes de 45 anos,
Significa que ela está tendo uma comunicação com essa cliente e é por isso que ela está vindo até você. Só que se você parar para pensar, as mulheres que estão acima de 40 anos, acima de 30 anos, se for uma comunicação mais assertiva, elas são um público melhor de trabalhar. Por quê? Porque elas já têm uma vida financeira estabilizada, elas já têm uma facilidade ali de trabalhar com o dinheiro delas. É muito mais fácil do que você trabalhar com uma menina de 15, 16, 17 anos, que às vezes não tem nem emprego ainda e precisa pedir dinheiro emprestado, pedir dinheiro para a mãe para ir fazer uns cílios, por exemplo. Então você precisa analisar o teu público que você realmente quer atender. Se você quer alto, chique, vamos pensar assim, eu quero vender R$ 500, R$ 1.000. Você tem que já pensar no público que você quer atender. Ai, Kelly, mas aí você não atende todo mundo que vem até você? Sim, eu atendo todo mundo, homem, mulher, velho, novo, todas as idades. Só que você precisa ter uma comunicação com aquele público que você quer para você. E aí que começa o grande jogo. Aí que começa a grande sacada. Você tem anotado quem é esse público? Quem é a sua persona? A gente fala persona. O que que é persona, Kelly? Persona é quem quer teu cliente, quem quer. Porque se você quer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Hoje eu falo com os homens que querem fazer depilação, amanhã eu falo com as mulheres que querem reduzir a linha, depois de amanhã eu falo a mulher que quer emagrecer, depois de amanhã eu falo você que tem 20 anos e que tem que fazer o botox preventivo. Você percebe que fica muito mais difícil essa comunicação? Então, quanto mais assertiva você for na tua comunicação, mais você atrai o cliente ideal. Agora você vem você trabalha com harmonização. Aí você chega na tua clínica de rasteirinha, de qualquer jeito, e você quer vender um plano anual de R$ 12.000. A pessoa olha para você e fala, não vou comprar de você. E tá tudo bem, gente. Não é congruente. Você precisa se posicionar. Antes de ser um profissional de alto valor, você precisa se ver como esse profissional de alto valor. E eu vou falar para vocês, lá no início da minha jornada, eu vou fazer botox, vou fazer fios, mas não sei o quê. E eu fui para minha pós-graduação, veio o meu diploma, doutora Kelly Hennig, e, cara, eu não conseguia falar que eu era doutora Kelly Hennig. E o meu marido ficou, doutora, doutora, e ele ficou gravando isso na minha cabeça. Por quê? Porque o mundo não conta para nós quem nós somos, né? A gente tenta dizer assim, ai, será que eu posso ser? Será que eu posso ser empresária, Michele? Será que eu posso ser empresária, Cauane? É como se a gente não conseguisse se ver como aquilo que Deus já colocou para nós. E é tão incrível isso, porque depois que você começa a se ver, você começa a se posicionar. E se posicionando, as pessoas passam a te ver dessa forma. Só que eu tô aqui para dizer uma coisa para vocês. Se você não se posiciona, se você não se vê, impossível que as outras pessoas te identifiquem como. Então, eu não sei qual que é a fase de vocês. As meninas que estão aí no Zoom, vocês podem conversar comigo lá no chat, tá? Vocês podem estar mandando aí para mim que eu vou respondendo vocês. Eu não sei qual fase da vida de vocês que vocês estão. Aí no YouTube também consigo ver, tá? Se vocês quiserem me mandar, pode ir mandando aí. Qual fase que vocês estão? Estão começando, já estão trilhando a vida de vocês, mas ainda não conseguem se ver como empresárias de sucesso, como mulheres que são empresárias. Parece que é uma palavra doída, né? E eu sei que aqui no Brasil é doído mesmo, né? Estou há 2 anos empreendendo. Olha, então você já tem uma bagagem para escalar. A gente só não escala quando a gente permanece nos vendo como nós éramos antes. Então tem gente às vezes que está começando agora com a empresa, ela fala assim, tô começando agora. Mas, na verdade, ela já começou quando ela decidiu entrar na área da beleza, quando ela decidiu ter uma profissão, ela já passou pela faculdade, ela já passou pelos cursos. Ela não está começando agora. Ela já tem uma bagagem. E é assim que nós precisamos nos ver. Só que como nos ver se nós não... Ó, a Cauane está começando agora. Como que você vai se ver como uma profissional que está começando, que está empreendendo, se você não se vê como uma empresária, você precisa se ver como uma empresária.
tá? As duas que estão no Zoom vão receber o documento, tá? Depois vocês me chamam lá no grupo, que eu vou passar para vocês como que vocês, e eu quero vocês duas para a gente montar a persona junto, que eu vou ajudar vocês, e também vou montar o plano estratégico que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Vocês duas meninas vão fazer 10K essa semana. Eu vou pegar na mão de vocês e vou colocar vocês na estrutura bem correta para vocês já fazer esse valor. Cauane, é verdade, você, você tem que acreditar nisso. Porque assim, ó, como eu sempre falo, né? O sucesso deixa pistas, mas você precisa ir atrás daquilo que você deseja. E vocês estão aqui numa segunda-feira à noite escutando isso. As meninas que estão ali no YouTube também, as meninas que estão no Instagram também. O que que acontece, meninas? Existe um caminho a ser trilhado. O primeiro deles é descrever a persona de vocês, tá? Quando você descreve a persona, você começa a se comunicar com essa pessoa. Ou seja, minha persona são mulheres que trabalham fora, que não têm tempo para ir para academia, que não gostam muito de se cuidar, que são empresárias, que têm filhos, e eu vou descrevendo e o que que eu gosto de fazer. Eu gosto até de pegar tipo o nome de uma clientona. Eu falo o que que ela faz, como ela faz, por que que ela faz desse jeito, o que que ela acredita, quais os lugares que ela vai, o que que ela gosta de fazer? Ela tem filhos? Porque quando você vai descrever a tua persona, você não pode só dizer, ah, é mulher de tanto a tanto idade, mora em tal lugar e a profissão é essa. Não, você tem que ter mais coisas, porque isso vai facilitar a tua comunicação com essa pessoa. Qual que é o perfil comportamental dela? Quais são os desafios? Quais são as dores dessa cliente? Porque se eu sei a dor, eu sei o desejo, eu me comunico de uma forma mais assertiva. Ou seja, quando eu vou fazer uma campanha de processo de emagrecimento, quais são as dores da mulher que quer emagrecer? E quando eu vou fazer uma campanha bem elaborada sobre rejuvenescimento, sobre a questão do envelhecimento e o que esse envelhecimento causa na pessoa, eu já sei comunicar porque eu sei qual que é a dor. Deixa eu perguntar para as meninas aqui. Meninas, me fala aqui no chat. Quais, quando você olha para a cliente de vocês, vocês imaginam qual que é a dor delas? Manda aí. As meninas que estão no Zoom. Porque se você souber o que que aflige essa mulher, toda pessoa que trabalha com estética tem que entender que você não vende estética, que você não vende tratamento de beleza. Você vende autoestima, tu vende amor próprio, tu vende algo, às vezes a pessoa tá ali, ó, tá sofrendo porque ela foi traída. Tem vários fatores que fazem essa cliente buscar a gente. Não é só porque ela quer um cílio bonito, não é só porque ela quer entrar numa calça. Tem muitos outros fatores que envolvem essa questão. E elas vão te procurar por quê? Porque você entende, porque você escuta, porque você ama elas no momento que você vai entregar o teu trabalho. É essa a questão que vocês precisam entender mais profundamente. E a partir do momento que você começa a se comunicar de forma mais assertiva, a coisa flui. Percebe? Deixa eu ler aqui o que eles me escreveram. Praticidade no dia a dia, se sentir mais bonita e elevar a autoestima. Exatamente isso. Você não vende cílio, você não vende emagrecimento, você vende bem-estar, você vende amor próprio. Quando você entende isso, você perde até o medo de falar o preço dos seus trabalhos, dos seus serviços. Alguém aí tem medo? Alguém aí tem medo de falar o preço na hora de passar o preço, quase morre? Então, isso tudo acaba, cai por terra quando você aprende que você entrega um resultado. Então, quando você olha para a tua cliente ideal, o que que ela deseja alcançar? Quais são os medos e as frustrações dela? Na hora da decisão da compra, ela vai agir pela emoção. As pessoas, elas compram movido pela emoção. Quais serviços ela procura na área da beleza? Você precisa estar sempre entendendo cada vez mais qual que é o estilo de comunicação. E uma coisa que eu acho muito interessante, meninas, que ajudou demais, demais a me desenvolver nessa questão de vendas, é você entender sobre perfil comportamental. Anota aí no seu papelzinho, aí no seu caderno, DISC.
que é dominante, fluente, estável, conforme, que são os quatro perfis que vai te ajudar demais a vender. Por quê? Porque se você entende o seu cliente, se você conhece o teu cliente, você não vai sair dando pitaco onde não deve. Então, essa comunicação tem vários fatores que vai interferir, tá? Mas aqui hoje, o que que nós precisamos entender? Primeira coisa, identificar aí quem é a tua cliente ideal, tá? As meninas que estão ali no Zoom, eu já vou mandar, vou encaminhar, me chama no final do nosso treinamento, que eu vou enviar para vocês um modelo de ficha para vocês descrever a persona de vocês. Ah, Kelly, depois que eu descrevo, o que que acontece? Aí sim, aí você vai, aí eu vou te passar, aí eu fica tranquila que aí eu vou te mostrar como é que você gera conteúdo para você atrair essa cliente certa. Ai, Kelly, mas é que eu atraio cliente que só fica pedindo desconto. Claro, você coloca um postzinho ali nos store, escrito desconto, promoção, promoção. O que que você está atraindo? Ai, eu vou esperar uma promoção. Eu já caí nesse vale de ossos secos. Eu já caí nisso. Que a gente chama de oceano vermelho, eu já caí nessa. Por quê? Porque daí, ai, não tenho o que fazer essa semana, vou fazer uma promoção. Ó, até as clientes que eram boas começaram a pedir promoção. O que que eu fiz? Para tudo, vamos dar um jeito. Eu preciso de estratégias, aí sim eu começo a pensar fora da caixa. Eu preciso buscar um meio pelo qual eu tenho estratégias o ano todo. É isso que eu faço hoje. Eu não acordo e vou ver o que que vai acontecer. Eu já tenho todos os meses programados. Aí eu sei, mês de abril. Amanhã vai rolar o Huawei aqui. O Huawei, em um dia de oferta, pelo menos 20K. Um dia de oferta. Por quê? Porque tem uma estratégia por trás. Não é por acaso que a gente vende. Eu falo para vocês, se vocês querem fazer as coisas acontecer, anota tudo, porque é assim que funciona. A venda não é o acaso, é você que constrói. Só que para você construir a venda, você precisa se comunicar de forma assertiva. Perfeito? Depois que você, eu vou mandar para vocês, meninas, para vocês descrever a persona de vocês, ok? Esse é o primeiro passo. Depois que vocês já saberem se comunicar com a cliente ideal, aí sim a gente vai pensar numa estratégia, porque não adianta. Já fiz com alunas minhas estratégias fantásticas, lotamos, colocamos 200, 300 pessoas nessa estratégia e na hora de vender, o que que aconteceu? O público era um público que não tinha condição financeira. Então, fizemos toda uma parte de um processo elaborado, criamos todo o desejo do nosso cliente e daí na hora de fechar, não fechava. Por quê? Comunicação errada. O valor que nós estávamos passando não era o valor que aquela classe de cliente costumava pagar. Então, existem erros que a gente precisa ver antes de fazer um lançamento de venda, certo? Por isso, primeira coisa, comunicação assertiva, cliente ideal. E estudar quem é o teu cliente e falar com o cliente que você deseja que entre para a tua lista. E aí, então, a gente vai falar sobre essa estratégia de vendas, tá? Primeira coisa, meninas que estão aí no Zoom, eu quero falar com vocês hoje, tá? A Cauane e a Michelle. Michelle, quais são os serviços que você trabalha e a Cauane também? Coloca no chat aí para mim. O que que acontece? Se você não tem uma esteira de serviço, vamos pensar assim, Kelly, como que eu vou fazer R$ 10.000 na minha clínica? Como é possível fazer R$ 10.000? E eu falo para você, só é possível se você tiver uma esteira de serviço bem elaborada. O que é isso, esteira de serviço bem elaborada? Tomar uma água aqui, gente, peraí. Quando você tem um cliente que não te conhece, um cliente que não te conhece, você não pode chegar para ele e ofertar um tratamento de R$ 500, porque ele nunca te viu na vida e ele não vai te dar R$ 1.000. Não vai te dar R$ 1.000. Ele não vai te dar R$ 500, ele não confia em você.
O que que é compra? A compra é confiança. A pessoa que confia, que vê credibilidade em você, ela vai abrir o bolso dela. Afinal de contas, pensa você, trabalha o mês todo, você não vai lá e dá o teu dinheiro para qualquer lugar. Todo mundo pensa assim. Então, você precisa ter uma esteira de serviço bem elaborada. Primeiro, ticket, o ticket mais baixo para cliente de entrada. Então, você tem que montar isso. Quando isso veio para minha mente, quando eu aprendi isso, mudou todo o jogo. Porque se a pessoa não te conhece, ela não vai colocar o dinheiro dela ali. Ela precisa de confiança primeiro, tá? Então, ó, fiquei de mandar para vocês a ficha de persona, tá, meninas? Vou mandar daqui a pouco, assim que nós finalizar aqui. E agora eu vou te falar para vocês sobre essa questão importantíssima, que é montar uma esteira de serviço bem elaborada. Necessário, você não pode vender só um ticket. Por exemplo, as meninas que fazem sobrancelha, que fazem cílios, vocês precisam ter mais coisas para colocar junto. Ai, Kelly, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho isso aqui. Cara, para você fazer uma hidratação facial, você não precisa de faculdade. Para você fazer uma massagem, você não precisa de faculdade. Para você fazer uma micropigmentação, você não precisa de maquiagem. Para você fazer o hidrogloss, você não precisa. E também você não precisa ter faculdade para você vender um plano anual. Não precisa. Você só precisa usar a tua cabeça e pensar assim, cara, como que eu monto isso? Olha só, abre essa tua cabeça e pensa, como que eu posso manter a cliente o ano todo aqui comigo? Mesmo que você receba isso parcelado dessa cliente, isso significa que ela vai fazer todas as manutenções com você. Inclusive, meninas, se vocês estavam no treinamento dos cílios, vocês viram que tem aqueles tratamentos incríveis da Vulvance, se eu não me engano, que o quê? Restauração de cílio, restauração de sobrancelha, para quem está perdendo fio. Então, tem que pensar fora da caixa. O que que eu posso agregar valor no meu serviço? Você não precisa ficar bitolada naquilo, num ticket de 180, de 150, não sei quanto vocês estão cobrando hoje, mas não é necessário vocês ficarem pensando que é só aquilo. Vocês têm que pensar fora da caixa. O que que é pensar fora da caixa? Como eu posso agregar valor no meu trabalho? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a fazer os meus tratamentos estéticos aqui, eu fazia limpeza de pele, né? Então, na minha limpeza de pele, eu fazia toda aquela a limpeza e o quê? Eu sempre olhava para a sobrancelha da cliente e sempre tinha os toquinhos. Eu já pegava e tirava os toquinhos, tirava aqui, deixava bonitinho. Então, a pele já estava com aquela emoliência. Ela falava assim, Kelly, eu vou marcar minha limpeza de pele com você, para você fazer minha sobrancelha, porque com você não dói. Claro que não dói. Ela ficava 20 minutos no vapor de ozônio, a pele dela estava toda macia. Então, ela vinha para fazer a limpeza, que era R$ 220, porque ela queria fazer a sobrancelha, que a maioria cobra 30, no máximo 80, não sei quanto que vocês cobram. Mas vocês percebem que o over-deliver, que é o que a gente chama de entregar além daquilo que te pagam para fazer, é importantíssimo. Ah, fazia uma limpeza de pele, tirava a sobrancelha, e enquanto estava no vapor de ozônio, massagem relaxante nos ombros, no pescoço. O que que acontecia? Eu comecei a passar essa parte de limpeza de pele para outros profissionais fazer. E elas diziam, o quê? Não, eu só quero se for com a Kelly. Por quê? Porque entrega mais daquilo que te pagam para fazer. E isso faz total diferença no mercado. Você permanece no mercado. Eu posso te entregar aqui uma estratégia de colocar 10 mil no teu bolso. O que te faz permanecer no mercado não é uma estratégia, é a entrega além daquilo que você oferece. É além daquilo que o cliente te paga. Isso é over deliver, que eu estou falando para vocês, que as meninas que estão no Zoom vão ganhar. Além de receber todo esse material, eu vou ajudar vocês a montar, porque eu vou fazer vocês duas faturar essa semana os R$ 10.000. Porque não é difícil, meninas. Estruturando persona, comunicação e fazendo a tua esteira de serviços de forma correta, não tem erro. Vocês vão fazer esse valor. Ai, Kelly, mas o meu ticket é 100.
R$ 180. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como que você vai fazer, o passo a passo. Por quê? Quando você constrói a tua esteira de serviços, você começa a entender como que é o jogo. Quanto mais você entrega, mais você ganha. E é assim. Que aí eu tenho muita dificuldade de passar o valor, mesmo que seja baixo. Aí é uma crença financeira tua que precisa ser curada, que precisa ser restaurada. E eu já falei para vocês sobre isso, né? Quando eu comecei a vender os tratamentos acima de 10, 12 mil reais, e que uma cliente chegou para mim em específico e falou assim: eu quero fazer à vista. E eu fiz cara de paisagem, como se isso fosse muito normal, e falei: ótimo, então vamos lá. E por dentro, é claro, meninas, que quando você começa a se desprender dessas crenças infelizes, literalmente infelizes, infelizes eu digo, né? Acabei de receber um pix aqui. Infelizes, por que que eu digo que é infelizes? Porque a gente, quando se liberta, a nossa vida começa a prosperar. A gente começa a tirar as raízes lá da infância. A gente começa a sair daquele negócio que não é para mim. A gente começa a se ver como empresária. Só que não é fácil assim, sabe por quê? Porque a nossa raiz nos puxa para quê? Para baixo. Literalmente, né? Eu sou de uma família que ninguém tinha faculdade, ninguém se formou em nada, né? E claro que é muito difícil a gente se ver como empresária, porque a nossa raiz não veio disso. Só que eu falo para vocês, é super possível de você aumentar o seu faturamento e se ver como uma empresária. Só que demanda o quê? Tempo, dinheiro, demanda paciência, porque você vai testar, às vezes alguma coisa não vai dar certo. Só que o que que acontece? Quando você já anda com quem já faz, é muito mais fácil. Por que que é muito mais fácil? Porque eu te mostro o caminho que pode, e que não pode. Ao invés de você ir lá e quebrar a cara, eu pego na tua mão e falo, cara, não vai por aqui? Aqui não vai dar certo. Aqui não funciona. Não faça dessa forma. E foi dessa forma que eu fui crescendo só que quando eu vim, imagina, eu 8 anos quebrando a cara, eu quase fechei 2 vezes. 2 vezes eu quase falei assim, cara, eu quero vender tudo isso aqui, quero vender coco na praia, eu não quero mais saber disso. Mas não era culpa do mercado, porque hoje a estética é algo que mais cresce no mundo todo. Todo mundo quer ficar bonito, ninguém supera o mercado da estética. Aí eu falo assim, cara, por que que tá dando certo para um monte de gente e para mim não tá dando? Como assim? O que que tá acontecendo? Aí a gente olha para o nosso negócio e fala, pois é. Poderia estar tratando cílios, poderia estar aumentando, fazendo tratamento de crescimento de cílio, podia estar tratando crescimento de sobrancelha, podia já ter feito um treinamento online de micropigmentação, podia ter feito isso, mas não, o que que eu estou fazendo? Estou sentada, enchendo o saco, não fazendo nada. Podia aprender a vender mais, mas não tô. Podia aprender um monte de coisa e não tô. Por quê? Procrastinação e principalmente não se ver como uma empresária que pode faturar 10 mil. Essa que é a grande sacada. Essa que é o grande jogo da virada que vocês estão tendo aqui hoje. Então, o que que nós precisamos fazer? Já vou mandar para as meninas do Zoom. Vamos montar a persona. Eu quero ver vocês essa semana ainda. Amanhã eu não posso, porque amanhã eu tenho atendimento até às 9 da noite. Até às 9 da noite, gente. E assim, ó, tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Primeiro, você quer ter muito cliente. Depois você tem muito cliente. Aí você precisa aumentar teu preço. Aí você aumenta teu preço. E depois, mesmo você aumentando o teu preço, você fica muito cansada, porque você está vendendo teu tempo por dinheiro. Então, são fases na sua vida que você vai crescendo. Só que eu estou dizendo para vocês o seguinte: sejam, tenham, sabe, esse desejo de crescer, não queiram permanecer do jeito que estão, sabe? Eu vejo assim, ó, pessoas brilhantes, pessoas, meninas assim com um sucesso tremendo, tremendo, paradas no tempo, paradas. Por procrastinação, porque a família te prende para baixo, por vários motivos que elas fazem com que você, se você estacione.
Mas eu tô falando para vocês, existe um mundo de possibilidades. Esse mundo ele é recheado de possibilidades. Só que só está aberto para quem está disposto a fazer alguma coisa. Ah, tipo assim, existe um livro chamado. Peraí, deixa eu lembrar o nome. A Boa Sorte. A Boa Sorte. Fala sobre dois cavaleiros, o Cavaleiro Negro e o Cavaleiro Branco. E eles saem em busca de alguma coisa. Eles saem em busca de um trevo de quatro folhas, um trevo da sorte. Só que o Cavaleiro Preto, ele é muito forte, ele busca dentro de um banhado, de um negócio lá. E aí, o Cavaleiro Branco, ele para e fala assim, cara, nenhum trevo vai sobreviver no meio desse lamaçal, desse negócio aqui. E ele para naquele lugar, ele começa a cavocar, tirar, arar a terra, tirar as árvores para o sol pegar e começa a fazer um monte de coisa ali. E de repente começa a cair vários trevos do céu. Só que o Cavaleiro Preto ainda está buscando no além esse trevo da sorte, está buscando no além. E o Cavaleiro Branco está arando a sua terra. O que ele está fazendo? Ele está se preparando para as bênçãos de Deus. É muito top esse livro. Vocês leiam esse livro, gente. E aí o que que acontece? Quando Deus manda as bênçãos que já estão preparadas para nós, o Cavaleiro Preto está em busca de um monte de coisa e o Cavaleiro Branco está preparado. A terra está arada. E aí aquele trevo cai na terra e germina. E aí então quem traz esse trevo é o Cavaleiro Branco que preparou a sua terra. E a pergunta que eu faço para vocês, meninas, vocês têm preparado essa terra? Ou vocês estão buscando um monte de coisa igual o Cavaleiro Preto, correndo atrás da sorte, ao invés de se preparar? Eu falo para vocês que a maior virada da minha vida foi quando eu entendi que eu precisava da minha transformação. Eu precisava entender sobre vendas, sobre comunicação, sobre perfil comportamental, sobre era mais além daquilo que meus olhos estavam vendo. Que não adiantava eu fazer 10 cursos de Botox e ainda continuar com medo de aplicar. Não adiantava eu fazer 20 cursos de criolipólise e ficar ali esperando que uma cliente batesse a nossa porta. O mundo está muito mudado, está muito diferente. Se você abrir o teu negócio, você não pode ficar sentada esperando a sorte, esperando que alguém indique você. Você não pode ficar esperando que, ai, sei lá, de repente alguém me manda uma mensagem. Não, meninas, vocês precisam ter vendas ativas. E como que você faz isso? Aprendendo. Aprendendo com quem já faz. Hoje eu já entendo que um dia que eu fico longe do meu celular, é dinheiro jogado fora. Eu estou perdendo dinheiro. Porque se eu não estou vendendo, a vizinha tá. A fulaninha ali tá, e eu prefiro que eu esteja vendendo. E aí você fala assim, Kelly, é muito difícil para mim, eu não consigo nem fazer vídeos, né, na internet. Eu tenho um monte de medo que vão pensar. E eu falo para você, medo não paga conta, vergonha não paga conta. E se você quer crescer, vai com medo mesmo, minha filha. Sabe por quê? Porque hoje eu tô fazendo em live, tô falando com as meninas no Instagram, tô falando com as meninas no Zoom, tô falando com as meninas ali no YouTube. E amanhã, o que for bom, elas vão lembrar. O que eu falar errado, elas podem até dar umas zoadinhas, sei lá, se vão lembrar. Mas depois de amanhã, mais uma semana, quem que vai lembrar? Quem sabe quem vai lembrar? Quem colocar em prática o que eu vou ensinar aqui hoje. Quem vai colocar em prática o que eu vou falar sobre comunicação, sobre persona. Quem vai fazer 10.000 reais essa semana vai lembrar de mim. O resto nem vai lembrar. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque não é todo mundo que está preparado para crescer. Não é todo mundo que está preparado para fazer as coisas acontecer. E tá tudo certo. Tá tudo bem. O que você precisa pensar assim, qual que é a pior hipótese que pode acontecer de alguém me ver falando qualquer coisa errada? O que que pode acontecer? O que que pode mudar na minha vida se eu estiver falando alguma coisa errada? Só que e se eu estiver falando uma coisa extraordinária e a vida da Cauane, da Michelle, da Tainá, da Fer, da Sabrina, de todos vocês que estão na live, da Sil, da Tainá, se todo mundo, da Maiara, da Giovana, da Cris, da Karina,
Se a vida da Ana, se todas essas vidas forem impactadas com algo transformador, entende? Muitas vezes você pode ajudar alguém com o teu trabalho e você está se calando, você está deixando profissionais meia boca fazer aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria prosperar, outras pessoas estão prosperando. E sabe por quê? Porque você tem medo. Você tem medo do julgamento das pessoas. E a minha pergunta que fica, até quando você vai ter medo? Até quando? Tá? Isso foi um momento de reflexão. Agora eu quero fazer o principal. Quero mostrar para vocês a estratégia, tá? Do Venda 10X. Como que você vai fazer para faturar 10K essa semana, tá? Vou compartilhar com as meninas do Zoom aqui a minha tela para vocês poderem. Mas ficam tranquila, tá? Anotem só o que eu falar, porque vocês vão receber esse documento. E mais do que receber esse documento, gatas, eu vou ajudar vocês a montar essa estratégia. Junto, nós vamos montar. Me dá um ok aí se vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela? Estão vendo, meninas? Sim? Perfeito. Então bora lá. Meninas, o que vocês precisam entender? Que quando nós queremos fazer uma estratégia de caixa rápido, a gente já pensou na nossa comunicação assertiva, nós já pensamos quem que é a nossa cliente ideal. Não tá passando no Instagram, gente, só tá passando para quem tá no grupo VIP. Por isso que eu falei para vocês entrarem no grupo VIP, tá? Aqui é só pro Zoom. Manda mais. Ai, não tá passando no Instagram, gente. Não tá aí. Mas eu avisei a semana, faz uma semana que eu tô falando pra vocês entrar no grupo. Mas tenta captar aí. Só que só quem tá no grupo que eu vou acompanhar essa semana para que elas façam esses 10K e elas vão dar depoimento essa semana ainda para vocês, tá? Pra vocês perderam de não entrar no grupo. Enfim, o que que acontece? Nós já falamos sobre você identificar o seu cliente ideal, comunicar de forma assertiva com o teu cliente ideal. Agora, depois de tudo isso que nós vamos planejar juntas, agora nós vamos falar sobre estratégia, porque não adianta você comunicar com a pessoa errada. E não adianta também você não ter uma esteira de serviços, que foi o nosso ponto-chave que você precisa criar antes mesmo de pensar em querer vender alguma coisa. Porque se você, pensa comigo, meninas, se você vende um ticket de R$ 100, você precisa vender quanto para dar 10 mil? Fica muito difícil. Só que se você pensar fora da caixa e construir uma esteira de serviços que vale a pena você fazer uma campanha de venda, aí sim, você precisa só de 10 clientes que te paguem R$ 1.000. Percebe como fica mais fácil? Kelly, mas o meu ticket é baixíssimo, porque eu faço cílios, então o meu ticket é R$ 180, é R$ 200, não sei. Aí que tá, você já pensou em montar um plano anual de venda? Já pensou em montar um plano anual de vendas, onde você consegue colocar essa cliente o ano todo para você cuidar? E nesse cliente você não vai só fazer os cílios e a sobrancelha, por exemplo. Você vai também, deixa eu desligar os microfones, meninas. Você vai além de fazer esses cílios, essa manutenção o ano todo, mas você vai cuidar dela. Você não vai deixar esse cílio cair. Você vai fazer um tratamento de crescimento dos cílios, você vai fazer um tratamento de crescimento do cabelo. Cara, vocês precisam pensar que quando você monta uma esteira de serviços, o mundo é de infinitas possibilidades. E aí você monta a esteira de serviços, você monta a estratégia do caixa rápido, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. E aí, quando você tiver com esse grupo todo montado, aí sim você pode fazer uma oferta, mas não uma oferta de colocar um post no Instagram falando oferta do lá, sei lá, R$ 10, R$ 20 cílios.
Cara, eu quero matar vocês, principalmente os meninos que estão ali no Zoom. Eu vou ficar de olho no perfil de vocês. Se vocês subirem, ó, proibidas. Depois de me conhecer, vocês estão proibidas de subir post escrito agenda aberta. Eu vou caçar vocês no mato se vocês fizerem uma coisa dessa. Não existe agenda aberta. Quem que quer saber se a agenda está aberta? Vocês não vão fazer agenda aberta. Vocês não vão subir promoção. Não. Quando você quer fazer promoção, eu acho maravilhoso. Quando eu faço as minhas ofertas, eu acho incrível, porque você faz o teu caixa subir muito rápido. Só que tem que ter uma estratégia e você não tem que parecer uma desesperada ali nas redes sociais. O que que eu faço? Quero fazer um levantamento de caixa rápido? Eu vou fazer amanhã. Um levantamento de caixa rápido. Eu não sou hipócrita de dizer para vocês eu não faço promoção, mas eu não pareço uma. Não posso falar besteira, mas é uma puta louca. Você não pode parecer uma louca querendo vender a qualquer custo, sabe? Você não pode, você não pode parecer que é louca, entendeu? Você tem que fazer de uma forma estratégica, que é essa estratégia que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho, tá? O que que acontece? Amanhã, a Fer, a Elo e a Vanessa, minha equipe, a Maria, elas vão olhar pro perfil de vocês. Elas vão olhar pro perfil de vocês e vão ver se vocês estão mudando. Porque o que que eu quero? Eu quero entregar um resultado para vocês. Eu quero que vocês realmente vejam que é possível fazer as coisas acontecerem. Então, eu tenho uma equipe por trás disso e elas vão olhar para vocês. Por quê? Quando você fica postando promoção, 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 sabe o que que isso acontece? Parece que você está desesperada para vender. E isso baixa muito o seu posicionamento nas redes sociais. Então, não fale em promoção. Quando existem diversas estratégias, por exemplo, indique, ganhe, existe a questão de você falar que você precisa de uma, principalmente as meninas que vendem curso. Ah, preciso de uma modelo. Já aconteceu de eu fazer isso. Inclusive, eu faço muito. E atrair o público errado, que não. Exato! Cada vez que você faz um post ali escrito promoção, tu vai atrair. Gente, eu já testei de tudo, vocês não têm noção. Eu já fiz sessão de Carbox a R$ 10. Cara, erro fatal. Erro fatal. Por quê? Porque eu atraio cliente que não quer atender. Então, não vamos cometer mais esses erros. Por isso que eu falo para vocês, andar com quem já tá, já passou por todos esses erros, a gente já consegue entender, entendeu? A gente precisa agora ver o que que deu certo e replicar o que está dando certo. Então, quando eu vou me posicionar nas redes sociais, eu não falo mais de preço. A gente tem que parar de se prostituir. E assim, já vejo coleguinhas assim, tipo, ai, vamos fazendo tráfego pago, que você precisa colocar dinheiro para dar a sessão, tem um monte de coisa. Não digo assim, ó, já fiz isso numa cidade vizinha, primeira vez que estou indo para lá. Vamos fazer sessão gratuita de um monte de coisa lá. Mas o quê? Uma estratégia. Só que eu já vou como? Com a cabeça que é só venda, né? Já fiz um lançamento numa cidade vizinha para dar a sessão de depilação a laser na axila. Vendi 24 mil. Mas por quê? Porque tem uma estratégia por trás disso. Só que se você vai na louca, você trabalha que nem uma louca e não vende nada. Então, tudo tem uma estratégia. Por isso que eu falo para você. Às vezes você vê a vizinha fazendo uma promoção e você vai falar assim, ah, eu vou fazer também. Daí a vizinha tem todo um jogo de cintura, tem toda uma estratégia por trás e fatura 24 mil. E você vai e tenta copiar ela, você não sabe o que ela está fazendo por trás. Eu falo isso porque vamos pensar nas farmácias. Farmácia, aquelas vermelhinhas que ficam em cada esquina tem uma, elas fazem isso. De pirona R$ 1. E daí todo o resto lá em cima o valor. Tudo é jogo, tudo é estratégia. Se você entrar no mercado da beleza achando que pode copiar o outro sem saber o que tem por trás, você vai fechar suas portas. Você vai fechar, não tem. Ou você vai emprestar dinheiro do marido, ou vai chegar ao final do mês vai dar ruim, vai atrasar boleto. Por quê? Porque o jogo de gente grande é jogado com estratégia. E é por isso que vocês estão aqui hoje, porque precisa aprender a jogar, tá? Então aqui, ó, meninas, objetivo então aqui, primeiro, vocês precisam melhorar, acertar a comunicação de vocês com a persona, tá? Vou passar para vocês
toda essa estratégia para vocês desenhar a comunicação. Depois que vocês desenhar a comunicação, vocês vão fazer scripts das dores e dos desejos do teu cliente. Ah, Kelly, mas daí dá muito trabalho, né? Então fica lascado com teus boletos e tá tudo certo. Eu tô passando aqui, eu não falei que seria a coisa mais fácil da vida de vocês, mas eu te falei que você vai fazer 10 pila nessa semana. Então, você tem que sentar a bundinha no sofá e vai descrever tua persona, as dores dela, e vai começar a fazer essa comunicação nas redes sociais, no Instagram. Se você tiver um grupo no WhatsApp, perfeito, porque essa comunicação vai ser muito mais assertiva para daí então você conseguir fazer mais vendas. Agora, você ficar sentadinho esperando que o cliente chegue até você, tu vai nadar, nadar e você vai morrer na praia. Não existe esse jogo mais. Você não pode mais ficar sentado esperando as coisas acontecer. Então, você vai pegar a tua lista de clientes que você tem no teu WhatsApp e você vai fazer um grupo e vai mandar mensagem um a um. Coloca essas pessoas dentro do seu grupo. Isso é levantamento de caixa rápido, tá? E essa é uma estratégia, meninas, que já está acontecendo, ó, 1 milhão de anos. Se você ainda não colocou em prática isso, tu tá deixando dinheiro na mesa. Só que antes de você colocar esse jogo rodar, você precisa ter os scripts montados. Primeiro, para colocar essas pessoas dentro do grupo, porque eu acho muito ruim você ir socando as pessoas sem pedir a permissão. Então, você vai fazer um convite, você grava um vídeo chamando, ou você manda uma mensagem. Tem um sistema que te manda a mensagem em disparos para 100, 200, 500 pessoas numa vez só. Então, tudo isso você precisa pesquisar. Aí você vai fazer os scripts bem montados, convidando elas para dentro do teu grupo. Você não coloca as pessoas lá, porque é chato. Eu não gosto que me coloque lá num grupo que eu não quero participar. Então não faça isso também, porque eu acho invasível. Tipo, a pessoa tem que querer estar lá. O que que geralmente eu faço? Se eu quero vender tratamentos faciais ou se é corporal, eu sempre ofereço bônus. Então, meninas, olha só, estou montando aqui um grupo onde eu quero trabalhar a questão do autocuidado, do amor próprio. Vocês topam? O link está aqui. E lá eu vou ter bônus, vou ter algumas ofertas e tal. Aí, rede social, cara, Instagram, os status do WhatsApp e vai mandando lá. Montando esse grupo, meninas, o que que acontece? Você vai deixar os scripts todos prontos, com gatilhos mentais. Cara, vocês precisam aprender sobre gatilhos mentais. O que que são gatilhos mentais? São formas de você se comunicar com o teu cliente que ele queira o que você tem. Então, precisa, tá? Você precisa ter gatilho, mental da reciprocidade. Por exemplo, você oferece uma hidratação facial. Você oferece lá uma hidratação facial para cliente conhecer o teu espaço. Isso é um gatilho mental de reciprocidade. Então, você pode estar trabalhando com vários gatilhos mentais, vários e vários. Precisa aprender. E se você olhar agora ali na internet, digita gatilhos mentais. Cara, aparece um monte de gatilhos. Para quê? Para você escrever teus scripts, tá? As meninas que estão dentro do Zoom vão receber todos os gatilhos mentais com os scripts pronto. Só vão colocar aí o nome, os serviços de vocês, tá? Então, eu vou entregar conforme eu trabalho. E aí, vocês vão modular conforme é o trabalho de vocês. E aí, você vai colocar todas as pessoas possíveis dentro da tua lista do WhatsApp, dentro do teu grupo, tá? Qual que é a nossa meta aqui? Vocês precisam fazer, é, a esteira de serviço de vocês. E qual que é essa esteira de serviço? Vocês precisam ter um ticket baixo, vamos pensar de 100 a 150 reais, um só, um somente, um de 350 a 400 reais e o outro de 1.000 a 2.000 reais. Kelly, eu não tenho nada desse valor. Tu tem, você só não tá pensando. Você só não tá pensando, colocando essa cabeça para pensar. As meninas que estão no Zoom aí, manda aí. Tu tem um ticket, você tem um serviço para oferecer de 1.000 reais? De 2.000 reais? Para e pensa e me fala aí. Não quer falar para outra não copiar. Ai, top, ó. Tem os cursos, tem os cursos.
quanta coisa dá para agregar no curso. E quem não tá, quem não tem os cursos para vender, ah, eu tenho só cílios e só sobrancelha. Por que que você não fecha um plano anual? Ai, Kelly, quem que vai comprar um plano anual? Ué, quem quer cuidar dos cílios, ao invés de você só colar o cílio, você vai fazer um tratamento para fortalecer o fio que tem ali. Ninguém quer ficar sem fio, porque daí não tem onde colar. Deixa eu ver aqui. Ó, já estão dando ideia aqui. Eu vou comprar. Ó, já estão dando ideia aqui. Quando eu fui ler, já saí lá do Instagram. Voltei. Mas olha, meninas, só vocês que estão aqui, eu vou ajudar vocês a gente montar esse plano anual para vocês. Vou abrir a cabeça de vocês em relação a isso, porque realmente, imagina só, você quer fazer 10 mil nessa semana. Se você montar um plano anual de R$ 1.000, você precisa só de 10 mulheres. Kelly, quem é que vai me dar R$ 1.000? Enquanto você agir com esse pensamento, você não vai conseguir faturar 10K. Enquanto você vender ticket de 100, de R$ 200, você não vai faturar. Só que a partir do momento que você acredita que você vai vender os planos anuais de tratamento, você vai colocar ali, sei lá, cada quanto tempo que você faz a tua manutenção, mas você vai calcular o ano. Cara, você vende porque a pessoa ela pode pagar para você é, até parcelado. Só que você vai receber tudo de uma vez só. Vamos pensar que ela vai te pagar ali 10 vezes, em 10 vezes. Você dá um desconto médio ali para não perder muito, porque você vai perder para a maquininha também, né? Mas você calcula isso. Nós vamos calcular juntos, tá, meninas? Por que que eu tô fazendo isso? Porque a Michelle, a Cauane, a Silvana, na sexta-feira, elas vão dar um depoimento do trabalho que nós vamos ter durante essa semana. Eu vou ajudar vocês, mas vocês vão dar um depoimento que funciona essa ideia. Só que dá trabalho. Não é eu vou fazer para vocês. Vocês vão seguir o passo a passo que eu vou passar para vocês. E, cara, dá muito certo. Dá muito certo. Isso fez um boom na minha cabeça quando eu saí de 50K para 100. Por que que eu saí de 50 para 100? Por causa disso, ó, porque eu montei um plano, uma esteira de serviços que funcionou. E aí comecei a me comunicar de forma mais assertiva, que foi os passos que eu passei aqui para vocês. Agora, as meninas que estão aqui no Zoom vão receber como montar a persona, como precificar o serviço, como fazer uma série de serviços e o passo a passo de como vocês vão fazer esse lançamento na parte interna do WhatsApp de vocês. E sempre usando os gatilhos mentais, e eu vou mandar para vocês os scripts. Ai, eu sou muito louca. Como que eu entrego isso assim de mão beijada? Vocês merecem, né, meninas? Vocês merecem. Segunda-feira à noite vocês estão aqui, se é porque merece. Então é isso que nós vamos fazer. Tão feliz? Tão feliz? Fala aí no chat se vocês estão felizes. Receberam o ouro hoje, né, meninas? Vocês vão falar lá no grupo. Ah, esses 10K aí vai ser molezinha de replicar. Porque tem mais uma coisa que eu sei que tá dizendo, gritando dentro de vocês aí. Ó, o que que tá gritando dentro de vocês que eu sei que eu conheço, sabe por quê? Porque eu senti isso. Tá, mas e se eu vender para 10 pessoas? Eu vou fazer de R$ 1.000. Eu vou fazer 10 mil. Mas e daí? No mês que vem, para quem que eu vou vender? Cara, eu falei isso. Cara, 120 mil esse mês. Meu Deus! Olha o que que veio na minha cabeça. E mês que vem, para quem que eu vou vender? Aí, meu sócio, beijão. E é isso que vem na cabeça. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo escasso ainda na nossa mentalidade e a gente precisa lutar contra isso. Porque quando eu fui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma palestra lá na Igreja Batista
E eu cheguei lá para fazer a palestra tal, e aí eu falei assim: quem aqui me conhece do Instituto? Três mulheres levantaram a mão, tinha mais 50. Três levantaram a mão. Eu falei: meu Deus, tudo que eu invisto de marketing, quanto que eu apareço nas redes sociais, só três mulheres me conhecem, então quanto botox que eu tenho para vender aqui? Vocês percebem? E a gente precisa mudar a nossa visão em relação a essa escassez lascada que vem da nossa infância. Nós temos um mundo cheio de possibilidades, um mundo abundante, pelo qual está aí preparado. Preparado. Para quê? Para a gente entregar o nosso melhor. Porque ao invés de estar fazendo com você o auxílio, a pessoa está fazendo com outra pessoa. Quando na verdade deveria chegar em você. Você percebe que quanto mais você se cala, você está passando para outras pessoas? Você está passando para outras pessoas. Então a gente precisa melhorar essa nossa energia interna. Vocês viram eu falando, vocês estavam lá no treinamento, meninas? Vocês estavam lá no treinamento em dois vizinhos? Vocês estavam no treinamento em dois vizinhos que eu falei que dinheiro é energia? Dinheiro é energia. E nós precisamos ter essa energia dentro de nós e ver o mundo como um mundo cheio de possibilidades e não um mundo cheio de concorrência. Porque quando você for determinada e começar a fazer os planos anuais, várias pessoas vão começar a te copiar. Várias pessoas vão começar a te copiar. E tá tudo bem. Só que aí você sai do oceano vermelho e você vai para o oceano azul. Ou seja, você faz com que essa cliente fique com você. Pensa comigo, olha só como é tão simples isso. Não sei como é que vocês não conseguem ver isso. Ó, comprei um plano anual na academia. O ano todo. Olha que louca eu. O ano todo. Eu fui um mês. E eu não fui mais. Vocês percebem? Mas eu paguei. Era para ser 100 por mês, eu paguei 850 para ir o ano todo. Eu preferi pagar. Eu não fui. Vocês percebem que vocês estão perdendo de vender o plano anual? E às vezes a pessoa nem vai mais. Lógico que a gente vai correr atrás, né? A gente vai correr atrás delas. Mas o que que eu quero dizer para vocês? Que existe um mundo de possibilidades pelo qual vocês ainda não estão aproveitando, não estão aproveitando. E eu quero que vocês abram os olhos de vocês, certo? Agora eu vou finalizar aqui o nosso treinamento, tá? Eu quero a Caônia, Michele e a Silvana. Me chamem no inbox ali. Eu vou mandar para vocês todos os PDFs do nosso treinamento. E ainda essa semana nós vamos marcar uma reunião, onde eu vou mostrar para vocês como vocês vão montar esse plano estratégico. E até sexta-feira eu quero que vocês tenham destrinchado todo esse plano estratégico e deixado tudo pronto só para a gente lançar. E vocês lançando é sucesso. Eu tenho certeza que é sucesso. Não tem erro. Depois que você aprende o caminho das pedras, meninas, não tem mais volta. Você não aceita menos do que isso. Eu não aceito menos do que isso. Cara, quando eu chego no final, assim, tô chegando no final do mês, cara, cadê a minha meta? Cadê a meta? Cadê? Eu fico louca. Eu fico louca, eu não aceito. Não aceito menos do que isso e vocês também não podem aceitar. Isso é comodismo. Não se amolde ao padrão do mundo. Vocês podem muito mais. Muito mais do que vocês imaginam. E aí ficam pulando de galho em galho. Não, vamos fazer as coisas acontecer aqui e mostrar por que que a gente veio. Porque não é à toa que vocês estão no ramo da beleza. E não é só sobre cílios, não é só sobre emagrecimento, sobre botox. É sobre transformação, é sobre aquilo que vocês podem fazer de diferente na vida do outro. É transformar uma mulher, é ajudar uma mulher. Você que trabalha, a Michelle que trabalha com alunas, cara, você transforma vidas de pessoas. Pessoas começam a trabalhar a partir daquilo que você ensina. O que eu estou fazendo aqui é muito além daquilo que se pode pagar. Por quê? Porque eu estou mudando a realidade de vocês. Vocês vão mudar o pensamento de vocês em relação ao dinheiro, em relação ao faturamento e principalmente em relação a vocês que são empresárias de sucesso e vão, a partir de hoje, começar a se ver como tal. É difícil, é.
Claro que é. Ainda há pouco eu estava contando para as meninas aqui o quê? Como era difícil de ver que eu era uma empresária. Meu, como era difícil. Claro, não tem nenhuma empresária na minha família. Não tem ninguém que tem estudo na minha família. Como que eu vou me ver? Quem sou eu na fila do pão? Só que o quê? A raiz, ela pode ter se deixado mais enfraquecida. Mas a gente precisa honrar nosso pai, nossa mãe, nossos avós e mostrar que nós temos a capacidade de deixar um império para os nossos filhos, que nós podemos deixar muito mais daquilo que nós recebemos e que nós podemos ser curadas para fazer com que os nossos filhos tenham gerações ainda muito melhores do que a nossa foi. É esse o nosso legado. Não é só sobre cílios, não é só sobre empreender, não é só sobre estética, é sobre aquilo que nós deixamos nas pessoas, e é sobre isso o nosso encontro de hoje. E eu quero vocês junto comigo. Cauane, Michele, Silvana, vocês três me mandem mensagem que eu vou mandar os documentos para vocês dos PDFs, tá? E pode ter certeza que vai ser extraordinário. Vocês três vão apavorar essa semana ainda, tá? Beijo, pessoal lá do Insta, beijo pro pessoal aí do YouTube. Não vou compartilhar, não vou deixar salva essa live, mas aqui tá salvo, tá, meninas? Beijos, nós conversamos, me chamem ali daqui a pouquinho. Eu já te mando para vocês os documentos desse treinamento, tá bom? Beijão.